pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live daqui a pouco sobre GRO, quanto o GRO influencia no FAP e o quanto o FAP influencia no GRO. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar daqui a pouco. O nosso convidado está entrando, vamos aguardar o nosso convidado entrar. Daqui a pouco a gente vai estar chamando ele para participar. Olá, pessoal. Olá, Ícaro. Olá, Tatá. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos começar nossa live, né? A gente está fazendo uma semana em comemoração à nossa segunda edição do nosso jornal. O jornal Ergo Digital é a segunda edição. A edição ela é feita bimestralmente e a gente iniciou o piloto agora em fevereiro e a próxima edição é agora em abril. E a gente está com algumas novidades, como, por exemplo, uma semana de live que vai estar sendo integrada às matérias do nosso jornal. A gente tem um tema destaque, né? E aí a gente vai estar falando de lives, vamos estar falando de assuntos atuais e não tem como falar de GRO e PGR para nossa live, né? E aí estamos aí iniciando, então... vamos com o nosso convidado, deixa eu ver se ele já entrou. Deixa eu aqui dar uma olhadinha. Ainda não. Daqui a pouco ele vai entrar. Vamos aguardar o nosso convidado. Olá, pessoal. Olá, Felipe. Olá, André. Tudo bem? Como estão as coisas aí nesse período? Olá, Karina. Hello, peoples. Vamos iniciar a nossa live sobre GRO e FAP. Oi lá, Edivaldo, tá me ouvindo? Olá, Adma, tudo bem? Boa tarde. Boa Tô tarde. Ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, só tá um problema na minha câmera aí, pelo jeito eu não tô aparecendo. Mas vamos trabalhar com o áudio. Deixa eu só ver com as pessoas se o áudio tá indo bem, se eles estão te ouvindo, tá bom? Karina, André, Fernando. Olá, Fernando. Vocês estão ouvindo o áudio do nosso convidado, do Edivaldo? Edivaldo, dá um oi aí para eles. Se apresenta, se apresenta só para eles ouvirem você falar um pouquinho. Tá todo mundo ouvindo, né? Bem, a gente tá um pouquinho com um probleminha em relação à câmera do nosso convidado. O nosso convidado não tá conseguindo, a gente escuta a voz dele, mas a gente não consegue visualizar ele. Mas dá para conversar tranquilamente. Olá, Denis. Beleza, então, se o áudio tá bom. O pessoal tá dizendo que o áudio tá bom. Gente, me dá um joinha pro áudio do Edivaldo Gregório, nosso convidado. Fala aí, Edivaldo, fala um pouquinho. Olá, Denis, tudo bem? Como você está? Fala então aí, se apresenta um pouquinho para eles conhecerem você, né? Falando só um pouquinho, vou deixar ele falar, mas o Edivaldo foi meu professor de FAP, manda muito bem, conhece muito. E ele desmistificou, como o Dr. Ayrton falou ontem, né, o que é o FAP. E a gente vai falar um pouquinho com quem manja na prática de FAP. E a gente vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas que é importante o conhecimento para que a gente realmente faça a gestão sustentável. Então, eu deixo aí a Lausana, oi, Ozi, Liliane, tudo bem? Eu deixo então o Gregório se apresentar, falar por ele um pouquinho e aí a gente começa a nossa live. Ele deu uma saída. Olá, Cláudio, tudo bem?
Isso aí, gente. Vamos aproveitar esse momento para agregar conhecimento, né? O nosso convidado, como eu estava comentando, está com um problema com a câmera dele. A gente fez um teste hoje, vários testes, alguns até acompanharam os testes que nós fizemos, mas está dando para ele falar, a gente escuta ele falar, a gente só não está vendo ele. Então, vamos mandar ver, né? Porque a gente tem que trabalhar aí com todas as intercorrências. Eu não sei por que a câmera dele não sai, mas a gente vai ouvir ele falar, tá bom? Isso aí acho que já vale. Então, Edivaldo, deixa aí com você, pode se apresentar, o pessoal fica à vontade, viu? Então tá bom. Primeiramente, Adma, agradeço o convite. Ficou mudo. Vocês estão ouvindo? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que eu tô com algum problema de estabilidade da internet aqui, porque a cada 2 minutos cai. Mas vamos lá. Tá estranho. Vamos tocar aqui, vamos ver o que dá. Mas eu acredito que é instabilidade da internet. Okay. Bom, primeiramente agradeço a Adma pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui falando com o pessoal sobre um assunto de extrema relevância, né? Que é o fator acidentário de prevenção. Trabalho desde 2011, né? O FAP ele começou a impactar as empresas em 2010. Desde 2011 eu trabalho com esse assunto, né? Trabalhei internamente em empresas. Aí, há uns 3, 4 anos trabalhando como consultor. Está caindo, né, gente? Olá. A gente está com um problema com a câmera do nosso convidado, ele não consegue aparecer, não sei o que acontece. A gente fez vários testes hoje ao longo do dia, mas a gente consegue ouvi-lo. Ah, conseguiu! Antes tarde do que nunca. Uhul! Internet tá estável, mas é isso aí. Isso, é instabilidade da internet. Eu troquei a rede aqui, eu tenho 2 redes, troquei a rede aqui e deu certo, mas é estabilidade mesmo. Então, mas seja bem-vindo. Até que enfim conseguiu, que felicidade. Se apresenta que o pessoal já tá ansioso aí. Então vamos lá. Bom, primeiramente agradeço ao convite, né, Adma? Boa tarde também a todos que estão aí nos acompanhando. É uma imensa satisfação estar aqui falando do assunto de extrema relevância, né, que é o fator acidentário de prevenção. Trabalho com esse assunto aí desde 2011, né? O FAP ele começou a impactar as empresas em 2010 e desde 2011 trabalho com o assunto, né? Nos últimos 4 anos ali trabalhando especificamente aí 3, 4 anos com consultorias e cursos, né? Anterior a esse período aí trabalhei em empresas, né? Com foco propriamente dito no assunto ali do fator acidentário de prevenção, o FAP, e assuntos correlatos, né? Nexo técnico previdenciário, seguro contra acidente de trabalho, gestão de riscos e gestão de acidentes, né? E direto e indiretamente tudo isso aí influencia no fator acidentário de prevenção, e é o que a gente vai debater aqui, né? Qual é a relação do gerenciamento de riscos ocupacionais com o fator acidentário de prevenção? É isso aí. Bom, só para falar um pouquinho do público, a gente tem um público bem multidisciplinar, né? A gente tem um público da área de ergonomia, que atua com a parte previdenciária, e alguns com a parte de ergonomia propriamente dita, como consultoria, e alguns com perícia trabalhista. Então, né, é bem separadinho. A gente também tem um público da área técnica, área de engenharia, a gente tem médicos do trabalho, a gente tem nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeiros, psicólogos, educadores físicos.
muito, a parte de qualidade, tem bastante gente aqui da área da qualidade. Então, só para que a gente alinhe as informações para que não fique, né, não fique pendente aí em termos de conceito. A gente falou de conceito ontem com o Dr. Ayrton, mas só para relembrar o pessoal, o que é o GRO, o que é o PGR e o que é o FAP, né? Tá. Para eles terem essa ideia e não ficar aí perdido aí no assunto, que ele é bem técnico. Beleza. Bom, gerenciamento de riscos ocupacionais nada mais é do que diretrizes para que as empresas implementem, né, nos seus ambientes de trabalho ações coordenadas, né, para reconhecer, avaliar os riscos ocupacionais, bem como monitorar a tratativa que é realizada com esses riscos ocupacionais e como que ele influencia, como ele impacta na integridade física e na saúde dos trabalhadores. Por isso, quando a gente fala em gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente tem três pilares. O primeiro deles é o processo de identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos ocupacionais. O segundo pilar é o acompanhamento por meio da análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. E o terceiro pilar é o monitoramento da saúde dos trabalhadores, né, o acompanhamento. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais é isso, são as diretrizes para que as empresas implementem, estruturem processos dentro das suas organizações para promover uma melhoria contínua em SST. E cabe frisar também que gerenciamento de riscos ocupacionais, que foi publicado aí em março na nova NR1, não é nenhuma novidade, né? Se a gente pegar, a gente tem referências técnicas nacionais e internacionais desde 1996, aí, com ênfase que aborda um assunto, né? Tanto é que o próprio texto base do GRO, da NR1, ele foi referenciado, vem como base, né, na ISO 45001. A ISO 45001, a ISO 45001, ela teve como base a USAS 18001, né? Que teve a sua última versão em 2007, a primeira versão em 1999. E a USAS, ela foi espelhada na BS 8800 de 1996. Então, ou seja, GRO, ele não é uma novidade, né? As empresas de grande porte, inclusive alguns profissionais, já trabalham com esses conceitos de diretrizes de gestão, elementos, né, de gerenciamento de riscos ocupacionais, com base nessas referências, BS 8800, USAS 18001, diretrizes para sistema de gestão da OIT, e agora, mais recentemente publicado em 2018, né, a ISO 45001. E agora a gente tem uma normativa, né, que é o texto base aí do GRO, que é as diretrizes para que as empresas implementem aí nos seus ambientes de trabalho processo de gestão aí dos riscos ocupacionais. Já muito o PGR, né? Não sei se eu já posso emendar aqui. Pode, por favor. A gente está falando de gerenciamento. O programa, fala, PGR. Agora a gente vai para o PGR, que é o programa, né? Porque embora a gente tem que, conceitualmente, são coisas distintas. GRO é uma coisa e PGR é outra, né? Então, isso conceitualmente falando. E aí alguns vão perguntar onde é que isso está escrito, né? A gente tem que entender o que está por trás de cada coisa para entender o porquê que eles são diferentes, né? GRO são as diretrizes, né? São os requisitos, enquanto o PGR é o programa, né? É a normativa, é a forma como é o documento, é a forma, é um instrumento, né? Eu exemplifico como o mapa, né? O GRO é um mapa e o PGR é uma bússola, né? Então, ou seja, um é a diretriz, o outro é um instrumento para você atender aquelas diretrizes, aqueles requisitos, né? Então, o programa é um documento, né? Pode ser meio físico, digital, pode ser um plano, pode ser um programa, pode ser um sistema de gestão, na forma como a empresa estrutura, desde o reconhecimento, né, dos riscos ocupacionais até o monitoramento das tratativas realizadas para ver se aquilo que você planejou, né, que você fez para reduzir o risco residual que você identificou, se está surtindo efeito, se está tendo resultado, né?
acredito que até ontem o doutor Ayrton deve ter batido muito nessa tecla aí desse processo de identificação e avaliação dos riscos ocupacionais. Sim, ele falou bastante, falou sobre o programa SigaWeb e comentou como ele está fazendo as diretrizes no programa, né? Mas, enfim, falando um pouquinho de FAP agora, né? Então, o pessoal ontem, quando ele estava comentando, o pessoal, então, o GRO é macro e o PGR é o... Não que seja... a especificação, a metodologia que se aplica para atuar com o gerenciamento, de uma forma bem resumida. Né? E o FAP, né? A gente falando um pouquinho do FAP, para muitos, eles nem sabem o que significa a sigla, né? Então, vamos falar um pouquinho do FAP, para que as pessoas entendam o que é o FAP, o quanto ele é importante, quanto esse conhecimento desse fator é importante para o gerenciamento, quanto influencia nos resultados. Tá. Bom, o fator acidentário de prevenção, ele nada mais é do que uma metodologia, uma forma de flexibilizar o seguro que as empresas recolhem. Peraí. Virei a câmera sem querer. É uma metodologia para flexibilizar a contribuição das empresas, né? Então, antes da gente entrar no mérito do FAP, a gente precisa entender essa funcionalidade, né? Ou seja, as empresas, nem todas elas, né? Elas recolhem o seguro contra acidente de trabalho, que é conhecido aí como SAT, RAT, GIL-RAT, tudo isso, né, tem a mesma conceituação, foi tendo uma evolução com o tempo, a sigla, né, a gente pegar a Constituição Federal de 88, lá tem, que aborda lá sobre o seguro contra acidente de trabalho, a gente pegar a Lei 8.212, que dispõe sobre o plano de custeio da Previdência Social, lá fala sobre os riscos, né, ambientais de trabalho, e a Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Federal, ela aborda, né, o grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Então, mas, em resumo, tudo isso é a mesma coisa, né? SAT, RAT e GIL-RAT. Ou seja, as empresas recolhem mensalmente a Previdência Social um percentual. Né? Esse percentual é 1, 2 ou 3%, e ele é condizente com a atividade preponderante da empresa. Então, percebam que não é atividade principal, secundária, é preponderante. Né? E a legislação define, né? E a legislação define como preponderante aquela que ocupa no estabelecimento o maior número de empregados. Então, ou seja, conforme a atividade preponderante de um estabelecimento, é definido a sua alíquota de recolhimento, 1, 2 ou 3%. Então, as empresas, né, como eu frisei anteriormente, nem todas, né, as empresas do Simples Nacional e as entidades de assistência social, as entidades filantrópicas, né, elas são isentas, né, do Simples Nacional, exceto as que estão lá no anexo 4, aí basicamente aí voltada à área da construção, elas recolhem o seguro, que é destinado à Previdência Social para financiar os benefícios acidentários, né, auxílio doença acidentário, B91, aposentadoria por invalidez, B92, pensão por morte, B93, e o auxílio acidente de caráter indenizatório, que é o B94. Então, as empresas, né, elas fazem esse recolhimento, 1, 2 ou 3%. Só que se a gente for avaliar aqui, pensando num contexto histórico, imagina que eu tenho duas empresas do mesmo segmento e as duas recolhem 3%. Vamos dar um exemplo, um supermercado. A gente tem 2 supermercados que recolhem 3%. Um investe em segurança e o outro não investe em segurança. Então, a metodologia do seguro contra acidente de trabalho era injusta. Porque você tinha duas empresas pagando a mesma quantia, em termos percentuais, embora uma investe... Não, até aí foi criado o fator acidentário de prevenção, que é o FAP, que ele nada mais é do que um multiplicador variável, que ele tem como finalidade, né, flexibilizar ou majorar a alíquota GIL-RAT. O FAP ele é um multiplicador que ele varia de 0,5 a 2. Então, se a gente pegar lá o exemplo do supermercado, aquele que investe em segurança, a tendência é que o FAP dele seja menor. Aquele que não investe, que tem índice de acidentalidade elevado, a tendência é que o FAP tenda a 2. Então, ou seja, o FAP é um multiplicador variável, ele varia dentro desse intervalo, né, entre 0,5 e 2. E ele é aplicado sobre o seguro contra acidente de trabalho.
Então, ou seja, se a gente pegar uma empresa que a alíquota, conforme a atividade preponderante dela é 3%, o FAP é meio. Então, meio vezes 3, 1,5. Então, ela pode recolher de 1,5 a 6. Por que 6? Se a alíquota dela é 3, 3 vezes 2, que é o valor do FAP, dá 6. Então, quer dizer que esse estabelecimento recolhe dentro desse intervalo, entre 1,5%, né, e 6%. Esse percentual é sobre a folha de pagamento, e é destinado à Previdência Social. Então, o FAP é isso. Né? É um multiplicador variável, né, que ele varia conforme os índices de acidentalidade. Então, existe uma metodologia de cálculo do FAP, e aí é aplicado sobre o seguro contra acidente de trabalho, destinado à Previdência Social. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Não. Então, aí no caso, por exemplo, no caso da Gilhat, né? Você já falou da Gilhat e tal. Existe a Gilhat ajustada, né? Como você falou. As pessoas, elas têm elas confundem muito. Meu KENAI principal, eu vou recolher em cima dele. Explica para as pessoas o que seria uma atividade preponderante e não uma atividade principal. E quando as pessoas recolhem errado, elas podem ter ônus, né? O que acontece, né? A gente tem a Gilhat, né, que é o percentual 1, 2, 3%. Aí a gente tem o FAP 62 e a gente tem a Gilhat ajustada. SAT ajustado. O que é isso? É a alíquota após, né, a multiplicação pelo FAP. Então, ou seja, o FAP vezes Gilhat, a gente tem a Gilhat ajustada. Né? E aí, isso que você comentou é fundamental, porque você tem empresas aí recolhendo errado, né? Existe aquela recolhendo empresa... mais, né? Errado e recolhendo mais, né? Pagando mais do que precisa. Exatamente. A gente pode ter os dois problemas. Tem aquela empresa que recolhe a mais, né, a maior do que deveria, e tem aquela que recolhe a menor do que deveria. Ambas, né? Uma pode ter problema com a receita, a outra não pode ter problema com a receita, mas está desperdiçando o recurso, né? Por quê? Você pega um estabelecimento, né? Eu volto a frisar, o enquadramento é pela atividade preponderante, né? Aquilo que a gente pega lá no cartão CNPJ é a atividade principal, é a natureza da empresa. Quando ela foi criada com aquela natureza. E aí a gente tem a atividade secundária, né? E para fins de recolhimento do encargo social, né, o SAT é um encargo social, é utilizado como parâmetro, nesse sentido, a atividade preponderante. O que a legislação define como atividade preponderante? Né? É aquela que ocupa no estabelecimento maior número de empregados. Né? Vou dar um exemplo aqui, mesmo caso supermercado. Se a gente pegar um supermercado, a gente pegar o cartão CNPJ, vai estar lá a atividade principal, né? Comércio varejista de produto alimentício, né? Supermercado, hipermercado. E aí vai ter diversas atividades secundárias, né? Hortifruti, padaria, açougue. E aí a gente analisando esse estabelecimento, né, no sentido de fazer o enquadramento para atividade preponderante, a gente precisa entender, né, que a atividade preponderante é que ocupa no estabelecimento o maior número de empregados. Então a gente precisa dividir o estabelecimento, né, conforme a área de atuação, né, dos trabalhadores. Né? A atividade que eles desempenham. Os ergonomistas vão gostar disso, hein, gente? É por atividade, gente. Fala. Isso, é por atividade. Inclusive tem uma solução de consulta da Receita Federal que deixa isso muito bem claro, que é pela atividade efetivamente desempenhada. Né? Então não é aquilo que está escrito no papel, né? Os ergonomistas usam muito isso, né? Prescrito e descrição, né? O que está descrito e o que está prescrito. É muito aquela do real e do que realmente acontece. Quando a gente faz esse tipo de identificação, né, para fazer esse enquadramento, é por aquilo que realmente acontece, né? É a atividade efetivamente desempenhada. Dá um exemplo até aqui de um caso, que há um tempo atrás eu peguei, uma empresa que fabrica esses... revestimento aí que coloca em calçadas e bloco de concreto e tal. Ela era um estabelecimento que eles tinham ali 2 ou 3 pessoas profissionais que eles faziam toda a produção, um processo muito automatizado. Então, ou seja, quando você pega e a empresa deles era a fabricação de artefatos de cimento em geral. Eles faziam isso. E eles produziam muito. E como eles produzem muito,
eles precisam vender. Então eles precisam ter bastante vendedor. E aí eles tinham bastante vendedor, representante comercial, a área comercial deles era muito maior do que a própria produção em qualquer outra área. Então, ou seja, nesse caso, se a gente pegar lá no cartão CNPJ, tá lá, atividade principal, fabricação de artefatos de cimento, né? Só que a atividade preponderante para fins de enquadramento da alíquota de 1, 2 ou 3% para recolhimento do seguro contra acidente de trabalho, a alíquota GILRAT, é atividade preponderante. E nesse estabelecimento, a atividade preponderante era comércio varejista de produtos, né, de artefatos de cimento em geral. Então, ou seja, né, tem que levar isso em consideração. E isso pode, nesse exemplo que eu estou dando, não mudou o percentual, né? Mas tem que levar isso em consideração, porque pode mudar o percentual. Outro exemplo muito comum, supermercado. Aí você pega lá, tem vários estabelecimentos. E você pegar o corporativo, o pessoal do corporativo. Exatamente. É comum na estrutura de supermercados grandes, você tem lá centro administrativo, centro de distribuição, né? Loja 1, loja 2, loja 3, loja 4. Você precisa avaliar individualmente, porque você pode ter estabelecimentos que precisem recolher 3, e outros estabelecimentos que sejam 2, e outros estabelecimentos que sejam 1. Né? Então é muito comum encontrar aquela empresa que está recolhendo a maior. Essa que está recolhendo a maior, o que acontece? Percebeu que ela está desperdiçando recursos. E a Receita Federal não vai bater da porta dessa empresa e dizer o seguinte, olha, você está pagando a mais. Ela não vai fazer isso. Lógico que não. Mas em contrapartida, tem aquelas empresas, né, que recolhem um valor a menor. Essas, né, são passíveis aí de notificação, autuação da Receita Federal, inclusive com juro e multa. Juro e multa aí variando entre 75% e 225%. Então, ou seja, né, tem que ficar muito atento a essa questão aí, quando a gente fala do seguro contra acidente de trabalho. Isso aí, tem que estar atento. O pessoal comentou, né, aqui nas perguntas sobre a especulação do fim do FAP. Já imaginava que ia ser essa pergunta, mas na sua opinião, você acha que vai acontecer mesmo? Porque tem tantas especulações hoje em relação a essa área nossa de SST, tanta coisa aí prometida que acabou parando, enfim. Agora com essa pandemia, que com certeza a gente acaba tendo aí uma lentidão de outros processos que podem ficar para depois, né? Então, em relação ao fim do FAP, o que você acha, na sua opinião, aí, em privatização? Como que você acha que, na sua experiência, você acha que é viável? Enfim, pode então, o que acontece, né? O FAP, ele pode sim, né? A atual metodologia pode ser extinta, mas a gente tem que perceber, né? E isso é uma questão até de lógica, de sentido, que a metodologia ela pode ser extinta, mas não vai deixar de existir uma metodologia similar. Pode ser que ela passe por modificação e tal, mas contextualizar esse aspecto e como que tudo isso começou. Né? Ano passado, em julho mais ou menos, teve uma reportagem, um furo de reportagem, se não me engano, no jornal o Globo, que trouxe essa especulação aí da privatização. Privatização do FAP. Mas, na verdade, não é a privatização do FAP, é a privatização do seguro contra acidente de trabalho. Isso aí, isso aí. E se a gente for, no caso da for GILRAT, avaliar... né? Isso, exatamente. Se a gente for avaliar, não tem nenhuma novidade em termos de legislação sobre isso. Por quê? Porque desde 1988 está na Constituição Federal, no artigo 201, que o seguro contra acidente de trabalho pode ser privatizado, ou seja, desde 88 já está lá. Só não ocorreu até hoje na prática, né? Então aqui não é meu papel fazer um julgamento em termos políticos do assunto, mas o que a gente teve de lá para cá, né? Foi sempre muito comum o governo tentar centralizar toda a entrada de dinheiro o máximo possível, né? Então não estou aqui dizendo se isso é bom, se é ruim, tanto é porque eu não tenho expertise. Não, isso daí, acredito que um cientista político ia ter mais condição de falar do que eu, né? Só sei que nunca foi privatizado, né? Mas está lá desde 88. Legal. E aí o que aconteceu, né? A
o governo percebendo que a Previdência, isso é uma novidade para todos, a Previdência Social não é o fato se ela está quebrada ou não está quebrada, mas realmente a gestão dela como um todo, que a gente tem que entender que é um processo complexo, a Previdência Social é um processo complexo em termos de gestão. Então a gente tem sim melhorias, não estou dizendo que tem problema, não tem, mas a gente tem melhorias a serem realizadas na gestão da Previdência Social. E aí uma das alternativas foi fazer isso, o que ocorre em muitos países já, a privatização do seguro contra acidentes de trabalho. Isso já ocorre em diversos, muitos países têm isso. Sim. E o que acontece? A empresa vai lá, procura uma seguradora, negocia com ela o valor do prêmio, o valor do seguro, e quando tem algum acidente de trabalho, os colaboradores são encaminhados para determinada seguradora, desde o atendimento médico até um benefício que, porventura, o trabalhador vai ter. O pessoal faz equivale igual a um seguro de carro, né? Se aciona e ela vem e faz. Exatamente. Exatamente, a lógica é a mesma. Então, ou seja, tudo começou disso aí. Então, tem essa questão aí da possibilidade de privatização do seguro contra acidente de trabalho. E se a gente for ver, é uma questão de lógica, sentido. Tanto é que depois teve a publicação aí, na reforma da Previdência Social, teve o item que foi alterado que aborda lá, a privatização dos benefícios não programados. E o que é o benefício não programado? São todos, auxílio doença comum, licença maternidade, pensão por morte, auxílio acidente lá oriundo de acidente de trabalho, tudo isso é não programado. Então, ou seja, perceba que só teve uma extensão da privatização. Em 88 estava o seguro contra acidente de trabalho, agora em 2019 foi alterado para benefício não programado. Então, ou seja, e aí tem especulações, que a metodologia, a forma de cobrança, a forma de privatização já estava regulamentada, só que isso é algo que a gente não vai saber, então vai ter que aguardar, mas uma coisa é certa, sendo privatizado ou não sendo privatizado, a metodologia ela pode mudar, mas a lógica por trás da metodologia não vai mudar. Qual é a lógica do FAP hoje? Quem adoece mais, paga mais. É isso aí. Mais doença, mais caro. Exatamente. E quem adoece menos, paga menos. Com a privatização, a lógica vai ser a mesma. Quem adoece mais, paga mais. Quem adoece menos, paga menos. Então, ou seja, a metodologia pode ter alteração, mas a lógica por trás disso não vai mudar. E, consequentemente, as práticas e ferramentas e rotinas de gestão também não vão mudar. E aí o que a gente vê muito é um estreitamento da legislação previdenciária, trabalhista que está ocorrendo, Inclusive o próprio governo informa muito isso, tentando desburocratizar, harmonizar, e aí a gente vê a publicação do texto base do GRO. Simplificar, o GRO, projeto Simplifique. Exatamente. E aí o GRO, ele tem um negócio que é o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. E aí, se a gente for fazer uma analogia, for tentar compreender essa noção, caso a Gilhat seja privatizada, imagina só, caso ela seja privatizada, o que as seguradoras vão precisar? Quando a gente vai fazer o seguro de um veículo, a seguradora ela faz o que com a gente? A gente responde um questionário, e esse questionário é um perfil de risco para ela determinar o valor que você vai pagar. A seguradora, se ela for fazer a gestão do seguro contra acidente de trabalho, ela vai ter que ter isso também. E o que ela vai precisar? Ela não vai querer perder dinheiro. Não vai querer. Ela vai precisar de quê? Ela vai precisar de um inventário. É o que já acontece hoje. Algumas empresas já buscam isso, que são de elevado risco, já buscam um seguro, uma seguradora, além da Previdência Social, porque sabe dos impactos que tem, principalmente de óbito e por aí vai. E aí o que a seguradora precisa? A seguradora precisa de um inventário. Um inventário que aborda todos os riscos. Tanto é que se a gente pegar o texto base lá da NR1, aborda lá riscos ocupacionais, físico, químico, biológico, ergonômico, de acidentes ou mecânicos, e ainda tem um item lá que traz mais à tona isso para a gente ainda, que lá aqueles riscos externos à organização que o empregado está exposto e que é
possível de ser previsto também tem que ser identificado no inventário, né? Então, ou seja, se a gente for verificar, caso, né, seja privatizado na atual situação que a gente se encontra, as seguradoras já tinham um instrumento para cobrar das empresas, que é o PGR. Né? Então, ou seja, aí a gente começa a identificar que eles estão caminhando caminhando juntos. Né? Então não é um bicho de sete cabeças a relação que eles têm entre eles. Sim. Perguntaram aqui para você falar um pouquinho, você começou falando disso, mas acho que o pessoal se perdeu aí sobre a alíquota do FAP e da Gilhat em relação a 0,5 até 2, e assim, como que as empresas elas conseguem diminuir, cair para menos, né, numa situação de avaliação errada ou de gestão mal feita. Tá. Então a gente precisa... O primeiro passo que precisa ser dado é o enquadramento da alíquota Gilhat, 1, 2 ou 3%. Esse é o primeiro passo que é feito em termos de conformidade. Será que o que a empresa está recolhendo é o correto, é o adequado ou não? Esse é o primeiro fator que precisa ser identificado. Que a empresa pode estar recolhendo a maior ou recolhendo a menor. Como assim? A gente tem os percentuais de 1, 2 ou 3%. Né? Eles são definidos conforme a atividade preponderante do estabelecimento e não principal nem secundária. Preponderante é que ocupa no estabelecimento o maior número de empregados. Com base nisso, é identificado a alíquota de 1, 2 ou 3% que a empresa deve recolher. Estou recolhendo a menor do que eu deveria. Né? Então, tem 3 hipóteses. Você pode continuar fazendo o que você está fazendo. Até ser acionado, tem que pagar retroativo. Exatamente. A segunda alternativa é você fazer os ajustes e restituição dos últimos 5 anos, né? Ou faz de agora para frente e assume o risco de agora para trás. Então tem essas 3 alternativas aí. Sim. São decisões administrativas, né? Na verdade, a gente só encaminha os dados, né? Imagina que a gente elabora uma planilha de custo, né? Com os 3 caminhos ali a ser analisado pela alta liderança de uma empresa para tomada de decisão. Né? Isso é um passo. Identifiquei que a empresa está recolhendo a maior do que deveria. Primeira coisa, ir lá, fazer os ajustes, né, informar o pessoal que faz o recolhimento dos encargos sociais, para no mês seguinte já estar recolhendo com valor condizente. Então perceba que isso a gente consegue arrumar de um mês para o outro. Né? Então a empresa já, estou recolhendo 3% e o ideal era 2%. Então já arruma, mês que vem já começa a recolher o valor correto. E aí a gente tem que avaliar os últimos 5 anos. Né? Aí pode fazer uma solicitação administrativa na Receita Federal. Né? Alguns casos eles estão concedendo, então precisa fazer uma negociação dos últimos 5 anos para ter essa restituição de valores, né? Ou, caso na esfera administrativa não tenha êxito, vai para a esfera judicial, pedindo a restituição desses valores e dos últimos 5 anos. Aí, dependendo da folha de pagamento da empresa, a fatia ela pode ser bem considerável. Sim. Né? Então, a gente tem isso, as alíquotas 1, 2, 3% com base na atividade preponderante da empresa. Isso pode ser mudado de um mês para o outro? Pode. Esse mês a minha atividade preponderante é tal, preciso fazer um enquadramento na alíquota, né? A alíquota que está constante lá no anexo 4 do decreto 3.048, anexo 5, perdão, decreto 3.048, né? Então pega a alíquota que está lá e conforme a atividade preponderante definida pelo CNAE, né? CNAE descrição, e faz o recolhimento. Então isso pode mudar de um mês para o outro. Agora o FAP, né, que é o multiplicador variável, que varia de 0,5 a 2, é aplicado sobre a alíquota Gilhat, para que a gente tenha o Gilhat ajustado, né, para que seja recolhido mensalmente a Previdência Social. Esse é um valor que ele é calculado, né, uma vez por ano ele é calculado, é divulgado para as empresas, com base no histórico ali que leva em consideração 2 anos. Então, durante um ano ali, ele permanece inalterado. Então, a empresa vai utilizar aquele fator ali. Ele tem essa finalidade de flexibilizar ou majorar a contribuição das empresas. Sim, muito bom. Falando um pouquinho da relação do processo de gestão com as oportunidades identificadas, né? Por exemplo, ao consultar e analisar o FAP,
Primeiro fala pro pessoal onde que as pessoas consultam o FAP, como elas não, tem muita gente que não sabe como que elas conseguem enxergar o FAP. Aí você dá sequência de uma empresa. Aí a gente vai, após consultar e analisar o FAP, a gente vai identificar oportunidades de melhorias com base nessas identificações e a gente vai precisar estruturar um plano de ação. Né, o quanto o nosso GRO, o nosso PGR pode agregar para isso? Tá. Bom, primeiramente, a consulta do FAP, né, ela é realizada pelo FAP Web. Então, só digitar no navegador da internet FAP Web, você vai ser direcionado à página aí da DataPrev e lá, mediante aí o CNPJ e a senha da empresa, você consegue acessar aí o extrato do FAP. Recomendo utilizar o navegador Firefox, né? Mozilla Firefox, embora porque os outros eles apresentam alguns erros, né? Então você não consegue acessar. Então, utilizar o Mozilla Firefox, vai colocar ali a senha CNPJ da empresa e vai acessar o extrato do FAP. E ali no extrato do FAP você consegue consultar todas as informações. Lá vai ter o valor do FAP, né? Que vai estar variando ali em determinado ano, entre meio e 2, então vai ter lá o número, né, levando em consideração 4 números após a vírgula, um exemplo, 1,4587. E aí você consegue consultar o porquê que o valor, né, tá nesse patamar. Né? Embora o valor do FAP, basicamente, ele é influenciado pelos benefícios acidentários, né, e as CATs com óbito. Ou seja, B91, B92, B93, B94 e as CATs com óbito, né? Há algumas regras ali, né, restrições, aspecto de rotatividade acima de 75%, apresentação de B92 ou B93, isso bloqueia o FAP da empresa, ela é impedida de ter um FAP menor que 1. Tem algumas circunstâncias, né? Tem aí as variáveis, número de trabalhador, valor que a Previdência pagou, massa salarial da empresa, mas o que a área de SST como um todo consegue fazer a gestão, se a gente pensa em termos de danos e perdas no ambiente de trabalho, né, a gente está falando ali dos benefícios acidentários, né, por aqueles caracterizados como doenças, lesões relacionadas ao trabalho, é onde a gente tem que focar. Então fomos lá, consultamos, né. Quando a gente consulta o FAP, a gente tem que ter de antemão três parâmetros. Um parâmetro para identificar inconsistência, isso quer dizer, as informações que estão ali condizem com a realidade da empresa. Se, né, tiver alguma divergência, tem o período, o FAP ele é sempre divulgado em setembro, aí tem o período ali de novembro para fazer a contestação administrativa do FAP. Então, identificou alguma divergência, faz a contestação. O segundo parâmetro é desempenho. E a gente olhando ali, a gente consegue ter uma ideia como é que está nosso desempenho. A gente está melhorando, a gente está piorando, você consegue ter um comparativo seu com o seu segmento. Então dá para você ver se é um ponto fora da curva no segmento também. Se o meu programa está bem, né? Se eu estou sendo assertivo na minha gestão, todas as minhas, a gente tem várias ferramentas de gestão, né? Que é o que mais tem. Mas se a gente está sendo assertivo, se aquilo está sendo sustentável e está trazendo resultados financeiros, porque no final do mês o dono da empresa ele quer saber o quanto ele vai pagar ou não, né? Em relação à gestão, ela pode ser um investimento se ele realmente estiver sendo assertivo. Ou ela pode ser um custo, porque ele está fazendo e nada está acontecendo e ele ainda está tendo todo esse problema, né? Ele está pagando mais do que ele poderia, né? E legal. Sim. E aí, no caso, conta aí para nós, então, sobre as oportunidades de melhorias. Então, por exemplo, eu vi lá o FAP, vamos supor que a gente percebeu que dá para melhorar. A gente poderia, o nosso desempenho da nossa gestão não está bom, né? E aí, no caso, eu mexo, né, na sua opinião, a gente vai avaliar o PGR, o programa, ou a gente vai avaliar as diretrizes, assim, como que você acha que a gente tem que estar focando para que a gente possa ter êxito aí na gestão e corrigir, né? Essas alíquotas de forma assertiva.
Tá. Bom, primeiro ponto, né, ali, então a gente tem esses 3 parâmetros, né? Divergência, desempenho, e o terceiro é as oportunidades identificadas, ou seja, eu vi que eu tenho ali os benefícios acidentários, eu reconheço eles e eles estão me impactando. O que eu estou fazendo para não ter isso? Né? Aí começa a entrar a relação do FAP com o gerenciamento de riscos ocupacionais. Se a gente pensar o seguinte, a estrutura, quando a gente fala em gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente vai ter o PGR, que é um instrumento para atender essas diretrizes, eu tenho aqueles 3 pilares: riscos, acidentes, saúde do trabalhador. Isso é quando a gente está falando de GRO e PGR. Agora vamos falar do FAP. O que é que influencia no FAP quando a gente fala de acidentalidade? Benefícios acidentários e CAT com óbito. B91, 92, 93, 94, CAT com óbito. Ou seja, benefício acidentário. Esses benefícios acidentários, eles, né, qual é a origem deles? A origem deles pode ser uma doença ou pode ser um acidente. Né? E tanto esse acidente como essa doença podem ou não ter relação com o trabalho. Tanto é que aí a gente tem um nexo técnico previdenciário. É bacana enfatizar, não é NETEP. NETEP é um dos tipos de nexo. Né? Então, a gente nexo técnico previdenciário. E aí a gente tem 3 tipos de nexo. A gente tem o individual, o profissional do trabalho e o epidemiológico. Então pode ser que você tenha um acidente ou que você tenha uma doença que foi relacionada à tua empresa, ao estabelecimento, né? Você não reconhece, mas foi estabelecida ali pela metodologia do nexo técnico. Então, ou seja, são estabelecidos dessa forma. A outra forma é que realmente aconteceu o acidente ou aconteceu a doença. O acidente ou a doença, eles acontecem, eles são desencadeados pelo quê? Pelos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então é aí que a gente começa a correlacionar tudo. Se eu tenho uma boa gestão de riscos, a probabilidade de eu ter acidentes é menor. Se eu tenho menos acidentes, a probabilidade de eu ter afastamentos é ainda menor. Se a probabilidade de eu ter afastamentos é menor, então a probabilidade de ter benefícios acidentários que vão influenciar no cálculo do FAP também é menor. Então a lógica é essa. Né? Bom gerenciamento de risco, né? Baixa probabilidade. A cascata da assertividade. É a teoria do leite derramado. Né? O que acontece? Se a gente pegar o seguinte, quando o funcionário ele se afastou, o leite já derramou. Né? Se a gente der um passo para trás, quando ele está no processo de afastamento, entregando atestado, o leite está fervendo. Se a gente der um passo atrás e a gente está fazendo monitoramento da saúde do trabalhador e a gente identificou alguma alteração, alguma queixa, algum relato, perceba que a gente está olhando ali a hora que o leite estava esquentando. Né? Quando tem um acidente, né? O acidente ali menor gravidade, 1, 2, 3 dias, né? de atestado, né? O leite está fervendo, então poderia ter tratado aquilo ali. E aí existe aquele processo que é um processo ali totalmente proativo, que é a gestão de riscos. E você já colocou, você já fez todos os parâmetros para colocar o leite no fogo. Você sabe que daqui 3 minutos eu vou ter que desligar, eu vou ter que estar olhando, eu vou desligar. Então é a teoria do leite derramado. Hoje o que as empresas fazem? Elas fazem gestão de afastados e afastamentos. Umas um pouco mais assertivo fazem gestão de atestados. Mas a gente ainda tem que dar mais 3 passos para trás, que é fazer a gestão de acidentes, monitoramento da saúde do trabalhador e a gestão de riscos. Então aí a gente percebe que tudo isso tem relação. Estrutura essencial quando a gente fala em gerenciamento de riscos ocupacionais e programa de gerenciamento de riscos. Gestão de riscos, gestão de acidentes e monitoramento da saúde do trabalhador. Esses 3 parâmetros. Se a gente faz bem o dever de casa com esses 3 parâmetros, a gente vai ter menos pessoas se afastando. Menos pessoas se afastando, né, a probabilidade de eu ter benefício acidentário é menor. Né? Então, ou seja, é aí que a gente encontra a relação entre os 2 assuntos. Então, ou seja, até hoje eu publiquei um artigo no LinkedIn falando sobre isso, que o texto base, as diretrizes da nova NR1, elas podem mudar o patamar da área de segurança do trabalho. Sim, a forma como a área é vista, ela pode entrar com algo estratégico.
Mas isso só vai mudar conforme a nossa visão sobre o tema. Porque se a gente fica naquela, que o que está publicado na NR1 é um dispositivo obrigatório, eu tenho que fazer porque é obrigatório, você vai estar executando a SST tradicional, é aquilo que só cumpre NR, dispositivo obrigatório. A gente tem que virar a chave para o sentido do resultado, né? Resultado é o quê? Gestão baseada em resultado, desempenho, né? A gente tem que compreender que cumprir uma NR, ela não é uma finalidade nossa, não é um nosso objetivo, ela só é um mecanismo, um dos meios para a gente atingir o nosso objetivo, que é ter um ambiente de trabalho seguro e saudável, né? E aí a gente está preservando a saúde e integridade física do trabalhador, consequentemente a gente está protegendo a empresa porque ela não vai ter custos, né, ou ser reduzidos, está beneficiando o governo, porque a partir do momento que você tem acidente, você tem governo que paga os benefícios, a gente tem o SUS que presta o atendimento, né? E a gente não pode ser hipócrita de falar, mas a empresa está pagando. Não é simples, está pagando, então pode acidentar. Né? Não é usada essa lógica. Consequentemente, a sociedade como um todo é beneficiada a partir do momento que a gente não tem acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Sim, é saúde pública, então, né? Exatamente. Então, essa é a relação aí entre GRO e o FAP. Legal. Olha, a gente está acabando o nosso tempo daqui a pouco, né? A gente precisa seguir aqui, que daqui a pouco encerra, mas está bem legal, bem bacana. Você estava falando da gestão de riscos, monitoramento da saúde do trabalhador, a gestão de atestados, a gestão de afastados, de afastamentos, a gestão de eventos adversos, né? A gente poderia, por exemplo, numa empresa que está aí atuando com gestão, vamos pensar no nosso cenário atual, a pandemia que estamos vivendo. Quanto isso influencia, porque a gente tem aí, considerando que as empresas que estão atuantes, que estão trabalhando, muitas estão trabalhando sem EPIs, expondo o trabalhador a risco, enfim, o quanto a gente consegue atuar de forma positiva aí, com oportunidade de melhorias para a parte de eventos adversos, na sua opinião? Se a gente for pegar em termos de legislação, né, todas as legislações aí, elas falam de gestão de acidentes. Você vê curso, que é a gestão de acidentes, como investigar, analisar e controlar acidentes de trabalho. Só que a lógica é a mesma da teoria do leite derramado. Tanto é que a gente tem aí a pirâmide de Frank Beard, teoria de desvio da Dupont. Para aquele acidente que aconteceu, você tem várias... Por isso que eu uso eventos adversos ao invés de acidente de trabalho. Né? O que é o evento adverso? Tudo aquilo que pode trazer danos e perdas à empresa quando a gente fala em termos de acidentes, incidentes, condições inseguras e desvios comportamentais. Né? Inclusive tem empresas especializadas em consultoria que trabalham sobre esse tipo de gestão. Que é o seguinte, a gente sempre... Porque se você teve um acidente, ou teve sinais que aquele acidente iria acontecer, né? Que são os incidentes. Aquele incidente, ele teve sinais, né? Que são as condições inseguras e os desvios comportamentais. Ele avisa que vai acontecer. Tem aviso. É comportamental, nas pesquisas falam. Exato. Mais de 85%, se não 90% é comportamental. Lógico, a gente sabe que a parte estrutural influencia muito, mas a gente tem aí empresas boas, top de linhas, com índice deles aí de FAP, de URAT altíssimo, porque não tem cultura, né? E que nem, eu não posso falar nome de empresas, mas tem empresas, por exemplo, bancárias, que investiram milhões e milhões em estruturas e o índice de afastamento por doença é imenso, né? Sim. Isso é muito comum, né? Você pega quando a gente fala em eventos adversos, para quem é daí da área da saúde vai conhecer muito isso, porque há muitas referências da gestão de eventos adversos aí, relacionadas à Anvisa, vigilância sanitária, Ministério da Saúde, porque aborda muito isso no foco na segurança do paciente. Então isso é muito forte para o pessoal aí do estabelecimento de saúde. Mas a gente deveria trazer essa conceituação, esse engajamento que eles têm com a segurança do paciente, a conceituação de gestão de eventos adversos para a nossa relação.
Tanto é que, para mim, né, uma das melhores referências em termos de, quando a gente fala em gestão de eventos adversos na área de saúde e segurança do trabalho, a publicação do próprio estilo do Ministério do Trabalho, né? Se entrar lá no site da Secretaria de Inspeção do Trabalho, na CIT, você consegue fazer o download lá. É um livro riquíssimo que aborda esse assunto, a lógica, como a gente deveria tratar sobre isso. Então, e a gente precisa trabalhar dessa forma, não é fazer a gestão de acidentes, é fazer a gestão de eventos adversos. Um exemplo, né? Você pega lá, antes da pessoa pegar e descer uma escada e ela cair daquela escada, pensa, não é nosso, sociedade em geral. Tem aquelas que pegaram e escorregaram, que é um incidente. Tem aquelas que não utilizaram o corrimão, que é o desvio comportamental. E tem aquela situação que não tinha o corrimão estava frouxo, condição insegura. Então a gente precisa, quando vai falar da questão ali da teoria do leite derramado, tem que ter uma boa gestão de riscos. Um bom mapeamento. O Dr. Ayrton comentou ontem que o desafio, na verdade, vai ser o mapeamento. Para a gente ter realmente uma matriz de risco bem assertiva e estruturada. Porque não adianta nada você cumprir todos os itens, ter tudo certinho e tá errado, você não fez certo, você não enxergou ali o mapeamento da matriz dos riscos para você poder atuar de forma assertiva. Então, perguntando aqui, a gente tem aí mais uns 6 minutos, vai cair. Então, para a gente poder encerrar, pediram indicação de livros, você já deu uma indicação aí da CIT. E fala do seu curso, gente, só para resumir, porque a gente vai cair daqui a pouco. O Divaldo foi meu professor, tá, de gestão de FAP, manda bem, né, tem experiências assim, anos, décadas de experiências de grandes empresas, e ele tem cursos para quem tem interesse em se aprofundar, né? E aí cada um vai poder aí ver se tem esse interesse. E indicações de livros, a gente tem o nosso jornal, o jornal Ergo Digital, e a gente vai estar colocando algumas indicações dele lá, vai estar colocando o contato dele. A próxima turma do curso dele, né, que ele vai estar abrindo aí, não sei se já está aberto, eu sei que entra turma, sai turma, né, Edivaldo? E eu vou deixar um tempinho aí para ele encerrar, né, gente, que a gente está terminando, vai cair daqui 5 minutos. E agradeço aí a participação de vocês. A gente tem só 1 hora para falar desse assunto. Edivaldo, você foi maravilhoso, como sempre. Sabia que você seria muito bom, por isso que você está aqui. A gente sabe que você manda bem. E as pessoas têm que entender que não se faz gestão solta, gestão solo, né? As coisas precisam se conversar, a gente precisa mapear, a gente precisa identificar, a gente precisa entender para transformar, né? A gente fala tanto em cultura, mas como eu vou atingir uma cultura se eu não mapeio, né? Se eu não tenho uma matriz desses riscos para eu conhecer exatamente o meu público, né? Então, eu vou te deixar aí nesses últimos 4 minutos para você encerrar, tá? E aí a gente volta aí a conversar mais, mas um assunto bem complexo e você foi realmente muito assertivo aí na sua abordagem. Obrigada. Bom, então vamos lá. Questão da indicação de livros, né? Aí depois eu vou te enviar ali, né, para você colocar no jornal, e o pessoal ter acesso aí a essa indicação aí de livros desses assuntos aí. Mas o pessoal aí que ainda me acompanha, se quiser me acompanhar no LinkedIn, posto bastante artigo lá no LinkedIn relacionado a esses temas aí. Então procura lá Edivaldo Gregório, né, no LinkedIn. Respeito dos cursos, né? Todos os meus cursos presenciais, entre abril e maio, eu tinha 16 cursos programados. Por questão da pandemia, aí eu precisei cancelar todos eles, né? Mas tá em andamento agora um curso ao vivo e online. Ele agora no final de nós estamos em abril, no final de abril eu vou lançar outro. Tá caindo, daqui 20 segundos, Gregório, 20 segundos. Tá. Vai cair. É só o pessoal acompanhar no meu LinkedIn lá. Eu agradeço, Adma, pelo convite, agradeço a participação de todos aí e a gente vai conversando. Isso aí, gente, 10 segundos aí, então estamos caindo. Mas, gente, vamos deixar todos os contatos dele no jornal, tá bom? E acompanhe ele lá no LinkedIn, viu? Indicação nossa e é coisa boa, viu? A gente só indica coisa. Meu Negócio é Saúde é um oferecimento de